Paz do Senhor, meus queridos irmãos, hoje estamos no dia 51 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias e hoje iremos falar aqui sobre Atos capítulo 27 e o capítulo 28, encerrando assim com esses dois últimos capítulos o livro de Atos. Capítulo 27. Consulte o seu mapa à medida que lê o relato dessa viagem e do naufrágio de Paulo, para você ter um maior entendimento dessa passagem. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, Paulo menciona que esteve em 3 naufrágios. Portanto, esse deve ser o quarto, já que a passagem de Coríntios foi escrita uns 3 anos antes dessa viagem. Paulo estava disposto a correr qualquer risco para levar o evangelho ao mundo perdido. Do versículo 1 até o versículo 8, nós temos aqui a viagem para bons portos. Lucas e Aristarco acompanhavam Paulo na viagem. Júlio, o centurião, era cuidadoso com Paulo. Em geral, a Bíblia apresenta os centuriões como homens justos e inteligentes. Paulo sentiu-se renovado física e espiritualmente com a visita, com a permissão de Júlio, que fez à igreja de Sidom. Em Mirra, eles mudaram de navio. A viagem não foi encorajadora desde seu início. Eles enfrentaram vento contrário e navegaram vagarosamente muitos dias, versículo 7. Por fim, chegaram a bons portos. Versículo 9 até o 14, nós temos aqui a advertência sobre o perigo feita por Paulo. Era outubro, o versículo 9 refere-se ao jejum do dia da expiação. Após o início do outono, a navegação era perigosa durante meses e há algum debate se devem ou não continuar a viagem até Roma. Paulo, orientado por Deus, advertiu-os de que a viagem seria um desastre, mas o centurião não lhe deu atenção. Há pelo menos 5 fatores que contribuíram para essa decisão errônea do centurião: a impaciência, o conselho dos especialistas, o desconforto, o poder da maioria e as circunstâncias favoráveis. Versículo 15 até o 26, a tempestade. Logo, o brando vento sul transformou-se em uma terrível tempestade. A palavra euroaquilão é meio grega, meio latina, e significa vento leste e vento norte. Nessa seção, observe que Lucas usa nós, o que demonstra que a tripulação e os prisioneiros estavam ocupados em tentar salvar o navio. Primeiro eles recolheram o bote que estavam atrás do navio, versículo 16. A seguir puseram cabos à volta do navio com a finalidade de mantê-lo inteiro, versículo 17. O movimento seguinte foi arriar parte das velas e deixar apenas o suficiente para firmar o navio, versículo 17, parte B. No dia seguinte começaram a deixar o navio mais leve, jogando fora parte do carregamento, versículo 18. E por volta do terceiro dia, versículo 19, jogaram até a armação ou o equipamento. Sabemos que alguns dias do versículo 20 somam 11 dias. Basta comparar os versículos 17 com o 19. Nesse ponto, Paulo põe-se de pé e assume o comando, lembrando aos homens que a situação em que estão deve-se ao fato de terem escutado o aviso de Deus. Todavia, Paulo também tem, além da reprimenda, uma mensagem de esperança para eles enviada por Deus. Capítulo 23, versículo 11. Deus prometera a Paulo que ministraria em Roma, e este acreditava na palavra do Senhor. O que nos dá esperança e segurança nas tempestades da vida é a fé na palavra de Deus. O Senhor também dissera a Paulo que toda a tripulação e todos os passageiros seriam salvos, apesar de que o navio naufragaria em uma ilha. Versículo 27 até o 44, o naufrágio. 3 dias depois, à meia-noite, as palavras de Paulo tornaram-se realidade. Os marinheiros ouviram batidas e souberam que estavam perto de terra. Eles lançaram diversos prumos e viram que de fato a água estava mais rasa e a terra próxima. Agora havia um novo temor: o navio seria arremetido sobre rochas e todos morreriam. Como medida de segurança, lançaram 4 âncoras, apenas
para ser recolhidas, literalmente levantadas mais tarde, de acordo com o versículo 40. Paulo percebeu que alguns marinheiros tentavam escapar no bote e fora recolhido antes, versículo 16, e impediu-os. Observe que no versículo 31, Paulo diz: vós não podereis salvar-vos, e não nós, como se pensasse apenas em si mesmo e em seus amigos. Pela primeira vez em 2 semanas, começa a clarear e Paulo pede que os homens se alimentem. Os passageiros estavam sem comer por causa dos efeitos da tempestade, pela necessidade de vigilância constante, pela falta de alimento, já que jogaram uma parte fora a fim de deixar o navio mais leve, e talvez pelo desejo de jejuar para agradar às suas divindades. Paulo, sem sentir vergonha, deu graças diante de 275 pessoas, versículo 37. Ao amanhecer, avistaram uma enseada na ilha, levantaram as 4 âncoras, alçaram a vela e se dirigiram para esse porto. A proa do navio encalhou na lama enquanto a popa era fragelada pelas ondas. Os soldados planejavam matar todos os prisioneiros, até Paulo. Mas dessa vez o centurião acreditou em Paulo e mandou que todos fossem para a terra da melhor maneira que pudesse. A última afirmação, versículo 44, prova a verdade da promessa de Deus nos versículos 22 e 34. E foi assim que todos se salvaram em terra. Eles estavam na ilha de Malta. Deus poupou 276 pessoas por causa de um homem, o apóstolo Paulo. Atos 28. O ministério em Malta, versículo 1 até o 10. Os gregos consideravam bárbara qualquer pessoa que não falasse grego. O grupo ficou em Malta por 3 meses, versículo 11, e os nativos os tratavam com humanidade. É possível imaginar como os prisioneiros estavam molhados e com frio quando chegaram à praia. Paulo ajudou a juntar madeira para a fogueira, a serpente atacou-o, mas Deus o protegeu. A reação dos nativos foi totalmente oposta à reação do povo de Listra, de acordo com Atos 14, 11 a 19. Públio, o líder da ilha, hospedou Paulo e seus companheiros por 3 dias. Paulo curou o pai de Públio e muitos nativos que estavam doentes. Deus permitiu que Paulo fizesse esses milagres a fim de que conquistasse a confiança do povo, que em troca ajudou a ele e aos seus companheiros quando depois de 3 meses partiram rumo a Roma. Versículo 10. Versículo 11 até o 16, a viagem para Roma. O grupo passou os meses de novembro, dezembro e janeiro em Malta, mas depois todos partiram para Roma em um navio de grãos que invernara na ilha. Muitos navios tinham as imagens de Castor e Pólux, de acordo com a versão NVI, cravadas neles, pois eram os santos patronos da navegação. Capítulo 28, versículo 13, nós temos outro vento sul, bem diferente do vento sul do capítulo 27, versículo 13. Em Puteoli, Paulo ficou 1 semana com os crentes, talvez enquanto o navio demorava-se por causa de negócios. Os crentes arranjaram um encontro com Paulo quando a notícia de sua chegada alcançou Roma. Puteoli era o principal porto de Roma. Houve bastante tempo para a troca de mensagens entre as igrejas, já que Paulo ficou 1 semana em Puteoli. A Praça de Ápio é uma cidade que fica a cerca de 64 quilômetros de Roma, na famosa Via Ápia. Nesse lugar, Paulo encontrou uma delegação de cristãos e 16 quilômetros adiante, nas 3 vendas, encontrou outro grupo. Paulo sentiu-se encorajado ao encontrar-se com esses cristãos, a quem 3 anos antes escrevera a Epístola aos Romanos. Uma vez em Roma, versículo 16. Veja com que simplicidade Lucas descreve a chegada à cidade que Paulo ansiava ver há muitos anos. Uma vez em Roma. Paulo estava em Roma como embaixador, não como turista, por isso não há nenhuma descrição das belezas da cidade. Depois leiam Romanos capítulo 1, versículo 11 até o 13. Versículo 17 até o 22, a apresentação aos judeus romanos. Paulo, como também acontece em outras cidades, começou o ministério com seu povo e tentava ganhá-lo para Cristo.
Para conhecer o encargo de Paulo, leia Romanos capítulo 9, versículo 1 e 2 e capítulo 10, versículo 1. Ele inicia declarando sua inocência e a seguir conta-lhes a verdadeira razão para tê-los chamado. No versículo 20, a expressão esperança de Israel refere-se à ressurreição de Cristo. As passagens do capítulo 5, versículo 31, capítulo 23, versículo 6, capítulo 24, versículo 14 e 15 e capítulo 26, versículos 6 a 8 abordam temas semelhantes. A ressurreição provava que Cristo era o Messias e que todas as bênçãos de Israel repousavam nele. Paulo prega o reino de Deus, ou seja, o evangelho da graça de Deus. Versículo 31. Os líderes romanos judeus ouviram falar contra a seita dos cristãos, mas não ouviram qualquer acusação contra Paulo. O relato de Atos menciona 3 seitas: os saduceus, capítulo 5, versículo 17, os fariseus, capítulo 15, versículo 5, e os cristãos, capítulo 24, versículo 5, e capítulo 28, versículo 22. Os judeus marcaram um encontro com Paulo para discutir a palavra, tendo em vista que na mente dos judeus os cristãos faziam parte de uma seita e era necessário Paulo dar-lhes suas últimas explicações sobre isso aos judeus. Versículo 23 até o 31, os últimos versículos do livro de Atos. Os judeus rejeitam o evangelho. Paulo estava em uma casa alugada por ele, acompanhado do soldado romano que o vigiava, e não na prisão, e portanto podia receber visitas. Paulo explicou as escrituras do Antigo Testamento e apresentou Jesus como Cristo aos líderes judeus. A expressão desde a manhã até a tarde, versículo 23, descreve a história de Israel de forma perspicaz, da luz da revelação de Deus às trevas da descrença. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 4, depois com o tempo leiam esse capítulo. Mais de 700 anos antes, Deus dissera a Isaías que Israel rejeitaria sua palavra e sua mensagem. Jesus citou essa profecia ao apresentar a parábola do semeador que fala do reino. Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15. Jesus, no final de seu ministério, fala de novo sobre essa profecia. João capítulo 12, versículo 37 até o 41. Em Romanos capítulo 11, versículo 8, Paulo cita essa profecia e agora a usa pela última vez. O versículo 28 não afirma que Paulo foi até os gentios pela primeira vez. Afirma apenas que, agora, Paulo se voltará para os gentios, já que em Roma, Israel teve uma oportunidade e recusou-a. Paulo dera-lhes a chance de ser salvos, portanto suas mãos estavam limpas do sangue deles. Desde o início, esse foi o padrão que Paulo utilizou. Atos capítulo 13, versículo 44 até o 49. Paulo ficou aprisionado por 2 anos, mas pregava e ensinava a palavra sem impedimento. Nesse período escreveu várias cartas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Muitas vezes as pessoas imaginam Paulo preso em um calabouço com cadeias, mas na verdade ele usufruía de bastante liberdade. O primeiro período dele em Roma foi de 61 a 63 depois de Cristo. Depois teria ficado solto por cerca de 3 anos e nesse período escreveu primeira a Timóteo e a Tito. Nessa época, ele provavelmente visitou Filipos, Colossos e várias outras igrejas asiáticas. Talvez ele também tenha feito a viagem à Espanha, como pretendia, e escrito lá essa pretensão dele em Romanos 15, 24 e o versículo 28. Em 66 d.C., ele teria sido preso de novo, mas dessa vez a situação dele não teria sido nada fácil. Nessa época, ele escreveu segunda carta a Timóteo, em que vemos a solidão e o sofrimento pelos quais ele passou. No final de 66 d.C., ou no início de 67 d.C., ele foi martirizado e encerrou a sua carreira, mas manteve a fé. Então, que Deus abençoe vocês. Termina aqui o nosso vídeo, termina aqui os comentários
no livro de Atos. O próximo vídeo já é comentando sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Lembrando que os nossos comentários são extraídos, editados e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico UERSB. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.